Algumas pessoas têm o objetivo de construir a sua casa de sonho e, para isso, muitas vezes precisam de financiamento. E é sobre a autoconstrução que vamos falar hoje. E hoje, para falar sobre o tema da autoconstrução, temos connosco o Bruno. Novamente, Bruno, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos então falar sobre este tema da autoconstrução, que no fundo acaba por ser diferente de um crédito de habitação para a aquisição de habitação. E queremos tentar perceber quais são as principais diferenças e podemos começar precisamente pela parte do financiamento em si para a autoconstrução. Portanto, os bancos normalmente são mais limitativos em relação ao financiamento para a autoconstrução. Sim, as regras são diferentes do que quem compra um imóvel que já está construído. Em que aqui nós temos várias situações que variam de processo para processo. Imagina, por exemplo, que já tens o terreno, compraste-o com o teu capital ou uma herança e queres construir. Existem bancos que conseguem ir até 100% do valor da construção. Para a compra do terreno, aqui tu tens uma grande discrepância. Tens desde bancos em que não financiam nada para a compra do terreno, até bancos que podem chegar até 70% do valor da compra. Portanto, aqui a oferta de mercado varia bastante. Outra grande diferença que existe é da forma como o dinheiro é entregue ao cliente. Quando vou comprar um imóvel que já está concluído, eu vou ter o dinheiro todo que eu vou pedir ao banco naquele momento em que faço a escritura. Aqui não. Portanto, o dinheiro é entregue em partes, chamado de tranches, e são essas tranches que o banco vai libertando à medida que a obra vai avançando. Certo. Então, o que estás a querer dizer é que o banco pode financiar o valor total da obra, é isso? Poderemos ter bancos em que financiam o valor total da obra. A maior parte tem preferência que o cliente entre com alguma parte desse dinheiro. Okay? E, bem, em relação às tranches, o normal são quantas tranches serem libertadas pelo banco? Okay. Obviamente vai primeiro depender de quanto é que vai ser emprestado ao cliente. Uma coisa é um cliente que pede, 40 mil euros ao banco. Outra coisa é um cliente que pede 400 mil euros ao banco. Portanto, o número de tranches, obviamente, vai oscilar. Vamos supor num caso mais habitual. Infelizmente, ao dia de hoje, construir casa abaixo dos 250 mil euros é um desafio muito grande. Vamos supor, então, alguém que vai precisar de construir um imóvel de 250 mil euros. O que é que isto implica? Implica que vão ser libertas várias tranches. O número, se calhar, mais usado pode ser entre 5 a 7 tranches, mas vai sempre depender do banco e também do próprio cliente. Vou passar a explicar-te um pouco melhor, porque aqui há diversas soluções dependendo de banco para banco. Então, há bancos que vão estipular eles próprios qual é o número de tranches que vai ser liberto, e isso é feito quando dá a avaliação inicial do imóvel. Só em forma de parênteses. Esta avaliação inicial é avaliado o terreno como está agora e o projeto, e é avaliado quanto é que será a casa depois da obra estar concluída. Então, quando é feito este processo, há bancos que já vão estipular quantas tranches serão e que valores é que serão nessas tranches. Há outros bancos que vão fazer diferente. Vão dizer que a tranche vai ser liberta à medida que a obra vai avançando. Imaginemos que começaste a obra e a obra avançou 10%. Então, sobre esse possível valor dos 250 mil euros, o banco vai libertar 10%, que seriam, por exemplo, 25 mil euros. Portanto, e o cliente vai gerindo desta forma. E é o cliente que vai dizendo quando é que quer que a tranche seja libertada. Para que isto aconteça, como é que é feito? Vai um avaliador verificar em que percentagem é que a obra avançou e é de acordo com essa indicação do avaliador que depois o banco volta a libertar mais capital. Portanto, toda a vez que é libertada uma tranche, ou que há a necessidade de ser libertada uma tranche, há sempre essa vistoria por parte do avaliador, certo? Existe. E tu deves estar a perguntar, tal como as pessoas que nos estão a ouvir, mas essa tranche, essa vistoria tem um custo, é verdade. Então, frequentemente tive clientes que me diziam, mas eu quero o mínimo de tranche possível. Até poderá ser. Mas imagina, por exemplo, no mesmo montante de 250 mil euros. Imagina alguém que gostaria de ter 3 tranches. Então, se eu repartir de igual forma, eu vou ter tranches demasiado grandes a nível de valor para serem libertas. O que é que isto implica? Implica que é mais difícil gerir o orçamento, porque vai implicar
o empreiteiro avançar muito com a obra para depois haver algum dinheiro do banco. Portanto, muitas vezes compensa pagar mais 2 ou 3 vistorias, que são 100 e tal euros, a média do mercado, porque é mais baixo do que o valor de uma avaliação, e com isto eu ter dinheiro com mais frequência. Só para teres aqui a noção, imagina, nós em Portugal nós temos um vencimento que por norma é pago mensalmente, portanto todos os meses as pessoas recebem o seu ordenado, e por isso é que gerem vida dessa forma. Agora imagina que de repente havia uma empresa que iria dizer, eu vou pagar o ordenado uma vez ao ano. E terias que gerir depois esse dinheiro, que é a maior quantidade, mas até o ano seguinte, portanto seria mais complicado. E o que é preciso ter consciência é que às vezes a construção pode complicar se as trans forem muito pequenas. Também, neste momento, como o mercado está evoluindo no que toca ao preço do material, também não interessa eu esperar muito tempo para voltar a receber uma tranche, porque isso pode implicar, quando eu for comprar um material, gastar mais 10 ou 15%, porque entretanto via-se o preço que subiu da matéria-prima. Por isso, quanto mais pequenas forem as tranches, melhor será a gestão dessa obra. Muito bem, Bruno. E para além das vistorias, que outros custos podem estar implícitos num financiamento para a autoconstrução, diferentes de um financiamento para a aquisição? Okay. Existe um custo que por norma está associado também a este produto, que é o seguro de obra. Então o que é isto? Quando eu compro um imóvel que já está concluído, eu tenho o que normalmente as pessoas chamam de seguro multirrisco, ou seguro do imóvel. Okay? Que basicamente em caso de algum sinistro que tenha a ver com o imóvel, a seguradora vai cobrir o que está lá na apólice. Mas neste caso ainda não há uma casa, ou seja, ainda vai ser construído. Então, por norma, quase todos os bancos, se não mesmo todos, pedem um seguro que é chamado seguro de obra. E esse seguro pode ser pago uma única vez e é válido por 24 meses, ou pode ser pago anualmente. Vai depender dos bancos. O que é o propósito deste seguro? Imagina, por exemplo, que tu estás na parte das fundações e, entretanto, tens lá uma parede de suporte. Entretanto, choveu muito e a parede caiu. Então, a seguradora irá dar dinheiro para voltares a reconstruir no ponto em que tu estavas. Para quê? Para o banco ficar sempre protegido de que no final aquele orçamento vai dar para tudo. Muito bem. E diz-me uma coisa, Bruno, em relação às taxas de juros, aos tipos de taxas de juros que são aplicados neste tipo de financiamento, é igual como numa aquisição normal ou há algumas diferenças? Há diferença. E novamente aqui também vai variar muito banco para banco. Então, há bancos que têm uma taxa específica, é uma taxa que eles fixam durante o tempo em que vão libertar as tranches. Imaginemos que a tua obra vai demorar 12 meses, ou 14 meses, ou 16. Durante esse espaço de tempo, por norma, só pagas juros, e pagas juros do valor que está a ser liberto. Se agora o banco libertar 30 mil euros, tu vais começar a pagar juros desses 30 mil euros. Vai-te dar um valor mensal. Se depois vais receber mais outros 30 mil euros, então já vais pagar sobre 60. Então, há bancos que aplicam a mesma taxa, que será pelo resto do tempo de empréstimo. Há outros bancos que vão fixar um valor e dizem, durante este tempo, imaginemos, vais pagar 2,5% de taxa e é acordado esse valor. Okay? Outros deixam variável de acordo com a Euribor que estiver naquela altura em que é liberta tranche, tal como se fosse um crédito normal. A única diferença é que aqui só vais estar a pagar juros, não há amortização. Portanto, isso também representa que quando a obra está concluída, o montante de prestação seja bastante diferente daquela prestação que vai sendo paga durante a libertação de tranche. Sim. Portanto, se uma pessoa habitua-se a pagar apenas juros e sobre uma parte de capital, depois de estar a obra concluída, começa a pagar uma prestação completa, digamos, com amortização de capital e juros. Portanto, aí pode haver um choque. Será que, por exemplo, atualmente, isso poderá estar a acontecer com pessoas que estiveram a construir durante os últimos 2 anos? Certamente sim. Então imagina, a Euribor começou a subir o ano passado. Na altura, quando foi feito o crédito e as simulações, estávamos a contar com um valor da Euribor que estaria na casa do 0. Neste momento anda praticamente na casa dos 4%. Estamos a falar de haver quase uma duplicação do valor da prestação face àquilo que era a perspectiva das pessoas e do próprio banco. Então, neste momento existem clientes que estão a concluir a casa
E estão, se calhar, a se aperceber que têm um problema entre mãos. É que a prestação está em valores que não estavam a prever. Sim, e muito diferentes daqueles que estiveram a pagar apenas juros durante os 2 anos de construção. Sim, sem dúvida. Bem, e a nível de construção em si, alguma recomendação queiras dar a nível de materiais de construção, alguma coisa que as pessoas possam ter alguma atenção específica quando pedem os orçamentos? Sim. É curioso fazer essa questão, porque ainda há bem pouco tempo, num outro programa que tenho, falei sobre essa temática e deparei-me, por exemplo, que existem vários tipos de betão. E existe betão, nem tem a ver só com a questão da resistência à compressão, mas também tem a ver com o facto de ser resistente à umidade ou não. Apercebi-me, quando estava a estudar sobre essa temática, que muitas vezes nos orçamentos isso não vem detalhado. Vou-te dar um exemplo. Há um tipo de betão onde a nomenclatura usada é o XD2, que é um betão, por exemplo, propício para se usar em piscinas, em que aquele betão está preparado para estar constantemente em contacto com a água. Infelizmente, o que muitas vezes acontece, eu acredito que seja por desconhecimento de quem faz o orçamento, que o betão que vem para deitar, se calhar, a laje, se calhar já aproveitam e deitam na parte onde vai ser a piscina. Isto, obviamente, vai dar problemas. Mas eu descobri, por exemplo, e falando da realidade, por exemplo, da Madeira, vamos expor uma zona que é, por norma, um pouco mais fria, que é o Santo da Serra. Teoricamente, o betão que é usado no Funchal para fazer uma casa não deveria ser o mesmo que é usado no Santo da Serra. E existem já soluções para isso. E muitas vezes isso não vem especificado. Vou dar uma sugestão. Nos projetos, quando é feito, é lá colocado todas estas especificações. A falha, às vezes, é quem vai concretizar a obra. Então, vou deixar esta sugestão, que é, quando estiverem a pedir orçamentos, olhem para a parte que lá vem com a recomendação do betão. E confrontem se o orçamento que vão receber se menciona lá isto ou não. E se não mencionar, por favor, peçam ao construtor para refazer o orçamento tendo por base aquelas especificidades. Porque isto vai implicar uma poupança gigante ao longo do tempo com a manutenção da casa. Pois, era isso que estava mesmo a pensar, porque isso com certeza tem impacto no orçamento em si, positivo ou negativamente, mas depois também para a questão de manutenção da própria casa no futuro. Claro, claro. Muito bem, Bruno. Por hoje ficamos então por aqui, parece que estamos um pouco mais esclarecidos em relação ao tema da autoconstrução. Obrigado. Obrigado.